A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de 1 Reis. Mais especificamente, o capítulo de número 6. Então, vamos estudar a palavra do Senhor? Meu querido, no nosso último áudio, do capítulo 5, nós estudamos um pouco sobre a aliança comercial que Salomão faz ali com Irão para que pudesse comprar materiais deste reino, né? Nós vimos também todos os preparativos de Salomão no que tange ao recrutamento dos trabalhadores para edificar o templo. E aí quando a gente chega no capítulo de número 6, a gente entra de fato na fase em que a construção vai começar. Então no capítulo 6 a gente vai ver um pouco sobre toda a estrutura externa do templo, a estrutura interna, enfim, nós veremos coisas muito importantes e muito especiais dentro da palavra do Senhor nesse áudio de hoje. Nos próximos áudios, nós vamos estudar sobre a mobília, os utensílios do templo, enfim. Então, fique ligado porque a partir de agora nós efetivamente vamos entrar nesse momento todo especial da construção do templo. Mas antes de entrar de fato no texto bíblico, eu quero fazer uma indagação a você. Lembrando um pouco de Davi, quais foram os dois pecados mais graves de Davi? Talvez em seu coração você responda para mim que os dois pecados mais graves de Davi foram o adultério com Batseba e o censo do povo. E eu concordo com você. Como resultado do pecado de contar o povo, Davi ele comprou uma propriedade no Monte Moriá, onde naquele momento em específico ali de 2 Samuel, capítulo de número 24, como nós estudamos, ele constrói um altar e adora ao Senhor. Davi casou-se com Batseba e Deus lhe deu um filho que se chamaria Salomão. Agora, olha só que coisa fantástica. Nós vemos Salomão construindo um templo nesta propriedade que Davi adquiriu ali no Monte Moriá. Meu querido, olha que coisa fantástica. Deus usa as consequências desses dois pecados mais sérios de Davi, que eram justamente essa propriedade e esse filho, para construir um templo. Essa é ou não é uma demonstração clara e inequívoca do que está escrito em Romanos 5,20, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça? É ou não é? Eu não estou aqui falando isso com você, te incentivando ao pecado, porque a gente percebe que Davi pagou muito caro por essas duas transgressões. Mas essa reflexão que eu trago aqui no início desse áudio é um estímulo para servirmos ao Senhor depois do nosso arrependimento e depois que nós confessamos os nossos pecados. Porque Deus pode usar essas consequências para a glória dele. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não permita que Satanás venha tentar te convencer de que tudo está perdido. Não. A graça de Deus, ela continua operando. E Deus usa as nossas vidas. Ele usa toda a situação onde nós estamos inseridos para a glória dele. Foi justamente isso que aconteceu aqui nesse momento. Olha que coisa fantástica. O templo estava sendo construído ali naquela propriedade em Moriá por o filho de Davi, Salomão. Mas então, vamos lá agora
estudar de fato como é que era, né, esse templo que estava ali sendo edificado. Tratando um pouco sobre a estrutura externa, a gente vê que no mundo antigo usava-se como medida, meu querido irmão, o côvado curto e o côvado comum. E o que acontece? Com cerca de 46 centímetros, essas duas medidas, e o côvado longo com quase 55 centímetros. E a gente percebe que nas medidas do templo foi empregado o côvado comum. Então, esse côvado comum ou côvado curto, né? Você tem ali 46 centímetros. O que significa para a gente que a estrutura tinha aproximadamente 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Na frente do templo havia um pórtico medindo 10 metros de largura e 5 metros de profundidade. E o santuário era cercado por um átrio para os sacerdotes. Este local era separado de um átrio externo por um muro feito de blocos de pedra e de madeira. E é interessante porque lá na frente, quando nós chegarmos no livro de Jeremias, a gente percebe que Jeremias chama o átrio dos sacerdotes de átrio superior, o que sugere que ficava num nível mais elevado que o átrio externo. As portas do templo eram voltadas para o leste, como também era com a porta do tabernáculo. Diferentemente do tabernáculo, o templo possuía 3 andares de câmaras anexas às suas paredes externas ao sul, a oeste e ao norte. Cada câmara tinha 2,5 metros de altura, e as paredes que sustentavam essas câmaras eram construídas como 3 degraus, sendo que as câmaras ficavam sobre suportes de madeira apoiados nesses degraus. As câmaras do piso superior tinham cerca de 3,5 metros de largura, as do segundo piso 3 metros e as do piso inferior 2,5 metros de largura. É provável, meu querido, que essas câmaras fossem usadas como depósitos. No meio da parede sul do templo havia uma porta que levava às câmaras do piso inferior e uma escada em espiral para o segundo piso e o piso superior. Em cada piso deveria haver um corredor estreito ligando as câmaras. Nas paredes do lado norte e do lado sul havia janelas estreitas acima do terceiro piso que deixavam penetrar um pouco de claridade no santuário. A gente lembra muito bem que o tabernáculo de Moisés não possuía janelas, mas a luz necessária para que os sacerdotes ministrassem no santo lugar era fornecida por 10 candelabros, 5 na parede norte e 5 na parede sul. E é evidente que uma estrutura tão grande e pesada exigia uma fundação muito forte, né? Uma fundação muito forte. Só que sabe o que eu acho interessantíssimo? A gente, no meio de todos esses versículos em que o capítulo 6 traz como era esse templo, quando chega no versículo de número 11, a gente vê que Salomão recebe uma mensagem divina no meio desse capítulo. E essa mensagem, Deus olha para ele e diz: quanto a este templo que você está edificando, versículo 12, se você andar nos meus estatutos, executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Meu querido, a palavra do Senhor não diz como essa mensagem foi transmitida. Diferentemente lá dos capítulos anteriores em que a palavra de Deus é clara de que Deus se revela a Salomão em um sonho, nesse momento aqui a palavra não diz, ela só diz que a palavra do Senhor veio a Salomão. E provavelmente essa palavra ela pode ter vindo através de um profeta. Mas o Senhor, ele envia sua palavra ao rei numa ocasião em que possivelmente poderia haver certo desânimo com o trabalho de construção. Ou
quando ele começou a se orgulhar daquilo que ele estava realizando. Afinal, existem dois males que muitas vezes tomam conta do coração do homem, que é justamente o desânimo ou o orgulho. E aí o Senhor, ele lembra Salomão, como ele sempre também lembra a mim e a você, que nós não podemos, nos impressionar com o trabalho das nossas mãos. Na verdade, nós temos que viver uma vida em obediência a Ele, porque o que o Senhor deseja é um coração obediente. Deus cumpriria as promessas feitas a Davi e Salomão não porque Salomão houvesse construído o templo, mas porque ele estava obedecendo a Deus. Deus ele dá essa advertência para demonstrar justamente isso. Olha, Salomão, eu quero que você entenda que eu vou te abençoar e dar as bênçãos que eu te prometi, não porque você está construindo um templo para mim, mas porque você terá um coração obediente. E a gente aprende muito com esse momento, porque aqui Salomão ele estava fazendo um dos maiores feitos do seu reinado. E ainda assim Deus olha para ele e diz, olha, não é porque você está construindo o templo, é porque você terá um coração obediente a mim. E eu acho interessante que essa advertência, ela é bem semelhante à que foi incluída na aliança que Deus deu a Moisés em Deuteronômio. Então, ela não se tratava de uma revelação nova para Salomão, até porque os reis eles tinham que ter um conhecimento muito preciso sobre a lei de Deus. Então, essa foi a segunda vez que Deus fala claramente com Salomão sobre obediência. A primeira a gente tratou aqui lá no capítulo de número 3. E depois, quando a gente chegar no capítulo 9, a gente vai perceber que Deus fala novamente com o rei sobre esse assunto, depois que todo o templo é consagrado. Então, a gente tem esse momento em que o capítulo para de falar um pouco sobre o templo em si para confidenciar ao leitor o que Deus fala com Salomão. E aí a gente entra na segunda parte do capítulo, que é sobre a questão da estrutura interna. Quando a estrutura básica do edifício estava completa, os trabalhadores eles concentraram-se na parte interna do templo, que era justamente a mais importante, pois era o lugar onde os sacerdotes iriam ministrar ao Senhor. As paredes internas eram apaineladas do piso ao teto com tábuas de cedro revestidas de ouro. Isso a gente vê ali no versículo de número 22. E entalhadas com flores abertas, querubins e palmeiras. E o piso era recoberto de tábuas de cipreste ou de pinho, também revestidas de ouro. Isso aí você também vai encontrar no versículo 15 e no 30. Um par de portas belamente entalhada separava o átrio dos sacerdotes do lugar santo. Assim como os querubins, essas portas eram feitas de madeira de oliveira coberta com ouro, e até mesmo suas dobradiças eram de ouro. Correntes de ouro passavam por dentro do Santo dos Santos. Já na extremidade oeste situava-se o lugar santo. A 20 metros da porta ficava o maravilhoso véu que dividia o santuário do Santo dos Santos. Essa divisão criava uma sala em forma de cubo com 10 metros de lado. No tabernáculo de Moisés, meu querido, o Santo dos Santos também era um cubo, mas ele media apenas 5 metros de lado. Na verdade, as dimensões do templo equivaliam ao dobro das medidas do tabernáculo. 30 metros por 10, no caso do templo, e 15 metros por 5 no caso do tabernáculo. Aqui só uma comparação para você entender o que eu estou falando. As paredes do Santo dos Santos eram apaineladas com cedro e cobertas de ouro, e o piso era feito de tábuas de cipreste folhadas a ouro. Até mesmo os pregos usados no Santo dos Santos eram folhados a ouro. Era no Santo dos Santos que ficaria a Arca da Aliança, como nós bem sabemos. Essa arca ela representava o trono de Deus, que se encontrava entronizado acima dos querubins. Era uma arca de madeira com 1,15 metros de comprimento, 68 centímetros de largura e 68 centímetros de altura.
pelo fato de as tábuas da lei estarem guardadas dentro da arca, a arca também era chamada de a Arca do Testemunho. Havia sobre a arca um propiciatório e em cada extremidade um querubim feito de madeira de oliveira e revestido de ouro. No templo, os querubins tinham quase 5 metros de altura, com asas medindo quase 5 metros de comprimento, de modo que, quando a arca se encontrava no Santo dos Santos, as 4 asas se estendiam de parede a parede. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos, aspergir o sangue do sacrifício sobre o propiciatório e assim cobrir os pecados do povo por mais um ano, como nós já temos estudado com afinco em relação a isso. E é interessante porque Irão moldou 2 colunas grandes de bronze, cada uma com quase 9 metros de altura e 6 metros de circunferência. Tinham cerca de 10 centímetros de espessura e eram ocas. Também não sustentavam parte alguma do templo. No alto de cada coluna ficava apoiado um capitel decorativo com 1,20 metros de altura. Os capitéis eram compostos de uma cúpula, pétalas de lótus e correntes entrelaçadas com romãs. Uma das colunas se chamava Jaquim, que significa ele estabelece, e a outra se chamava Boaz, que significa nele a força. E as duas ficavam do lado de fora da entrada do lugar santo. Essas 2 definições referem-se, sem dúvida alguma, a Deus. E as 2 colunas davam testemunho ao povo de Israel que Deus havia estabelecido sua nação e a fé de Israel em Jeová era sua fonte de força. Então, meu querido, a gente percebe que esse templo ele tinha ali demonstrações claras e inequívocas de que Deus era o Deus verdadeiro e era o Deus em Israel. Então, a gente vai conseguir ver isso com muito mais clareza no próximo capítulo, no capítulo de número 7, quando nós estudarmos um pouco sobre a mobília, sobre os utensílios do templo, e aí isso vai ficar mais claro ainda nas nossas mentes. Então, meu querido, eu encerro aqui o capítulo de número 6. Eu espero que você tenha entendido tudo o que eu falei aqui com você. E aí, no próximo áudio, a gente entra no capítulo de número 7. E eu aguardo você para nós estudarmos mais este capítulo da Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.